Será que o mel tem prazo de validade? Muitas pessoas dizem que o mel não tem prazo de validade, inclusive foi encontrado na tumba do faraó Tutankhamon um mel com mais de 3.000 anos que dizem ainda estar bom para consumo. Mas eu tô aqui para te dizer que não é bem assim e eu posso te explicar isso. Só que antes, roda a vinheta. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o mel é composto por vários componentes diferentes, como açúcares, vitaminas, aminoácidos, proteínas, entre muitos outros, que fazem dele ser esse super alimento e muito bom para nossa saúde. Só que assim como qualquer outro composto orgânico, o mel também sofre degradações desses componentes com o passar dos anos e dependendo do tratamento que ele recebe na hora do processamento desse mel. Sim, falando sobre validade, o mel tem realmente um tempo de validade muito maior do que muitos outros alimentos que a gente está acostumado a consumir. E isso se deve principalmente por conta da alta concentração de açúcar que tem na mistura desse mel, que faz com que ele seja conservado por mais tempo. Mas mesmo com todo esse açúcar, o mel também sofre uma degradação com o tempo, que é medido principalmente pela presença de uma molécula química chamada popularmente de HMF, ou na sua nomenclatura completa, hidroximetilfurfural. Mas Gabriel, que diacho que é esse tal de hidroximetilfurfural, que eu nunca ouvi essa palavra na minha vida? Fica tranquilo, eu vou te explicar. O hidroximetilfurfural é basicamente uma molécula química, resultado da transformação dos açúcares frutose e glicose em outros tipos de componentes. E ele é gerado principalmente por conta do calor e do tempo de armazenamento desse mel. Então, quanto maior o calor que esse mel é exposto, ou quanto maior o tempo de armazenamento desse mel, maior vai ser a degradação desses dois tipos de açúcares que tem na composição do mel e também desse xarope de açúcar convencional que a gente encontra no supermercado, e consequentemente maior vai ser a formação do hidroximetilfurfural ou HMF. Beleza, até aí tudo bem, mas de verdade quais são os problemas que o hidroximetilfurfural ou HMF pode causar para nossa saúde a ponto da gente não poder ou não dever consumir o mel que tem muito HMF na mistura? Bom, em grandes quantidades o HMF já foi comprovado que pode causar sim muitos prejuízos para nossa saúde, entre eles problemas gastrointestinais por conta do má processamento desse composto pelo nosso intestino, nosso estômago. Além disso, ele pode causar um aumento dos medidores inflamatórios, ou seja, processos inflamatórios de inflamação comum ou inflamações arteriais, qualquer tipo de inflamação do nosso corpo pode se agravar por conta da presença do hidroximetilfurfural no nosso organismo. E um dos principais danos causados à nossa saúde pelo hidroximetilfurfural é a capacidade de aumentar os efeitos formadores de células tumorais, ou seja, o hidroximetilfurfural em grandes quantidades já foi comprovado que pode facilitar o surgimento de tumores no nosso corpo, entre outros problemas causados pela sua ingestão. Então, mesmo que o mel de 3.000 anos da tumba do faraó não pareça estar estragado à primeira vista, a quantidade excessiva de hidroximetilfurfural ou HMF na sua composição por conta desse longo tempo de armazenamento faz com que o seu consumo seja inviável para a nossa saúde. Bom, e sobre a real validade do mel, levando em consideração as legislações brasileiras sobre consumo de produtos alimentícios, o mel ele entra com prazo de validade de até 2 anos a partir da data de invase desse mel. Então pode seguir esse prazo de validade, que é certeza de ter níveis seguros de HMF na composição do mel, porque 2 anos é um período muito pequeno para surgir muito desse composto por conta do armazenamento. E por falar em armazenamento, não tem como a gente não lembrar do mel cristalizado. O processo de cristalização é muito comum em um mel armazenado que tem quantidades de açúcares e água específicas para facilitar essa cristalização. Inclusive a refrigeração, ou seja, armazenar o mel na geladeira, é muito facilitadora para que surjam os primeiros cristais e desses cristais os demais que vão fazer com que o mel fique com aquela aparência de cristalizado, aquele mel em pasta como esse que está aparecendo para você nessa imagem. E sobre o mel cristalizado eu tenho um alerta muito importante para te fazer. No processo de banho-maria, que é o processo comum para derreter o mel cristalizado e tornar ele líquido para consumo novamente, e muita gente já está acostumado a fazer, é importantíssimo que a gente não deixe passar de 60 graus Celsius no processo de banho-maria, porque a partir dessa temperatura, o surgimento de hidroximetilfurfural é muito mais acentuado, porque a frutose e a glicose, que dão origem nesse processo degenerativo ao hidroximetilfurfural, quando esquenta mais de 60 graus, essa degeneração acontece muito rapidamente. Então, toma muito cuidado nesse processo de banho-maria para que você não acabe, entre aspas, estragando o seu mel e inviabilizando ele para você mesmo consumir. Bom, e apesar de perigoso, esse hidroximetilfurfural
hidroximetilfurfural ele não tem só coisas ruins. Hoje em dia, o hidroximetilfurfural é usado como parâmetro de análise de pureza dos méis que são comercializados no Brasil. E isso acontece porque o principal contaminante do mel no Brasil é o xarope de açúcar. Esse xarope de glicose, que é o popular xarope de milho que a gente encontra no supermercado, ele é feito com base de açúcar e água. E esse composto ele é rico em glicose, um tipo de açúcar que tem muito hidroximetilfurfural na sua composição. E normalmente esse xarope de açúcar, que é usado para adulterar o mel, dando mais volume para uma menor quantidade de mel, ele nas amostras foi verificado que deixa o mel com uma grande contaminação de hidroximetilfurfural. Então foi tabelado um valor seguro de hidroximetilfurfural em que o mel convencional já tem na hora de ser coletado, e se passa desse valor, é sinal de que o mel foi adulterado e está inviável para o consumo. E apesar dessa análise ser feita em laboratório, tem um jeito bem simples de você descobrir se o mel que você está comprando é um mel puro de fato ou não, justamente por conta da glicose presente no xarope e da frutose presente no mel serem açúcares diferentes e que têm concentrações diferentes de proteínas, enzimas e hidroximetilfurfural na sua composição. Bom, para você fazer esse teste em casa, você vai precisar de 3 coisas muito simples. Uma colher do mel que você comprou, não sei se é puro ou não, a gente vai descobrir, uma colher de água e 3 gotas de extrato alcoólico de iodo numa concentração de 2%. Esse iodo que a gente acha na farmácia mesmo. É só colocar tudo isso em um recipiente e misturar bem tudo até que o mel dissolva com a água e o iodo junto, dando uma coloração bem específica para a mistura. O mel puro, ele vai sofrer uma leve alteração de cor, como nessa imagem que eu tô te mostrando. Já os outros 3 méis adulterados sofreram grandes alterações de cores, podendo se tornar uma coloração azul, verde ou até mesmo laranja ou vermelho bem intenso, o que mostra que o açúcar presente está contaminado com glicose, que é o açúcar que dá origem ao xarope de milho, ou aquele xarope de glicose que é o principal adulterador do mel no Brasil. Isso acontece justamente porque o iodo é um forte reagente com a glicose, mostrando em quais componentes ela está presente. Já com a frutose, que é o principal açúcar que dá a composição ao mel, o iodo tem pouca reação, não mudando muito a coloração e tornando esse teste um teste bem efetivo para a gente descobrir se o mel é de fato real ou não. Sabendo de tudo isso, me resta pedir para você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas entendam essa sacada e parem de comprar mel achando que é mel de verdade, porém o mel contaminado, que foi adulterado, está sendo vendido a preço de mel, porém com um valor de produção muito mais baixo por conta desse xarope de glicose que está contaminando muitos méis por todo o Brasil. Então mande esse alerta para muitas outras pessoas para que eles saibam disso também. E se você quiser aprender a produzir o seu próprio mel em casa, produzido por colônias de abelha sem ferrão, que não demonstram risco para ninguém, não precisa de equipamento para manusear, dá para manter perto de casa, é só seguir a gente que eu te ensino a fazer isso passo a passo, com total segurança, da forma correta, para você ter os melhores resultados e o mel 100% puro e muito delicioso aí todos os dias na sua mesa. Essas abelhas que estão aparecendo para você agora, como a jataí, a iraí e a mirim, são abelhas completamente inofensivas, porque elas têm o ferrão atrofiado e não conseguem utilizar. São abelhas nativas do nosso país, um país onde tem mais de 350 espécies já catalogadas, e cada uma delas produz um mel único e saboroso, um diferente do outro, e você pode aproveitar toda essa diversidade de sabores, cores e texturas para aproveitar o máximo de saúde que esses méis podem trazer para você, porque já foi comprovado em pesquisas científicas que os méis das nossas abelhas nativas têm muitos benefícios medicinais que você está perdendo a chance de ter aí na sua casa. Já que as abelhas nativas sem ferrão estão em todos os lugares e perto de você, tem com certeza uma colônia no seu muro ou na árvore perto da sua casa e você nunca notou até agora. Então segue a gente que eu te mostro como encontrar essas abelhas e como criar elas da forma mais segura, consciente e correta possível para você ter todos os benefícios que as abelhas sem ferrão podem te trazer. Te espero lá no canal para te ensinar mais sobre o incrível universo das abelhas sem ferrão. Um grande abraço do maior abelhudo de todos, gratidão por ter acompanhado esse vídeo. Se gostou do conteúdo, deixa o seu like, não esquece de se inscrever ou seguir a gente aqui para acompanhar cada vez mais informações como essas. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!